Fala meninas! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam todas muito bem. Como foi o início de semana? Espero que vocês tenham tido um ótimo início de semana. Eu tive, graças a Deus, estamos aí caminhando e vamos para mais uma fala especial. Você já sabe, mas vale muito a pena relembrar. Este quadro aqui é totalmente seu, pois você que faz ele acontecer. A sua sugestão que nos traz o caminho e o direcionamento para esse canal, para estes vídeos todo especial. Então é muito importante que você já deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, a sua sugestão, para que esse quadro continue cada vez mais aparecendo por aqui, porque é muito especial falar de assuntos que vocês desejam ouvir. E o assunto de hoje foi sugerido, me perguntaram qual é as minhas versões, as minhas Bíblias. E hoje eu vou mostrar para vocês. Eu não tenho muitas, eu tenho apenas 3, mas é muito importante para mim porque eu consigo fazer um comparativo com as palavras. E na minha experiência como ministra, o mais importante nas minhas versões é trazer cada vez mais uma clareza para quem está me ouvindo sobre o contexto bíblico. Então, porque as palavras, às vezes as traduções, elas são bem truncadas, que são palavras que parece que elas são escondidinhas atrás de algumas coisas. E quando você consegue trazer uma versão mais clara, mais atualizada, traz para o seu sermão um entendimento muito melhor. E também não só isso, é importante você ter esses materiais em casa para o estudo mesmo, para o seu conhecimento, para que você entenda. Para mim foi tão fantástico quando eu comecei a viver esse mundo, porque eu nasci na igreja, sempre me converti desde menina, então a gente ouvia muitos sermões e não era muito explicado algumas situações. Então, assim, exemplo, eles falavam sobre o texto de Mateus que está quando diz: deixe tudo que você tem e siga-me. Num contexto hebraico, se você for na palavra origem, o tudo naquela época é como se fosse partilhar. Por quê? Porque naquela época as pessoas, a maioria, eles já eram ricos. Então, o tudo para eles era dividir. Exemplo, se eu tinha 5 terrenos, eu ia dividir com quem não tem. Então, o deixar tudo, o deixar aquilo que não é, eu não preciso, para que todos tivessem a mesma coisa. O mais lindo, né, nesses contextos, quando você começa a entender a estrutura de cada texto, o que cada texto traz, a finalidade, o objetivo, as palavras, né? É exatamente isso. Então, às vezes a gente ouvia muita coisa, né? Eu lembro de histórias de criança na minha adolescência que muitas pessoas, em alguma determinada igreja, o tudo delas é deixar até o salário do mês inteiro, porque não tinha esse conhecimento. Então, a base que você tem bíblica, as versões, a Bíblia comentada hoje é fantástico. Os comentários bíblicos super indico que vocês tenham, porque os contextos de cada texto enriquece demais, traz um entendimento para nossa mente fantástico. Então você consegue entender de fato aquela fala, aquele caminho que está dizendo ali. E também o tudo é no sentido de quando muitos ministros dizem, né, que o tudo é no sentido do coração, da entrega, super corretamente. Mas quando você pega essa palavra tudo numa versão hebraica do original, eles estão relatando de partilha. Pois naquela época tinha muitas pessoas que tinham 5 terrenos, muitos carros. E o contexto da igreja, principalmente de Atos, é que todos tivessem a mesma coisa. É como se não eu tivesse 10 carros e se você não tem nenhum, eu partilharia com você. No entendimento de que todos eram iguais. Porque naquela época, essa era a ferida, vamos dizer, do contexto geral. Então, quando Jesus dizia dessa partilha, desse dividir, do ser igual, era nesse sentido. É só um exemplo para você entender como é importante a gente ter este material em casa, este contexto. Não só para quem já ministra hoje,
ou para quem lidera, ou para quem tem uma célula, ou para quem é professor de escola dominical, mas para a sua vida, para que você comece a entender, comece a ver outras coisas e você vê que lindo que é esse esclarecimento e como Deus, ele fala muito com a gente através de você estudar, de você conhecer as escrituras. Então eu tenho 3 versões, que é a Almeida, a revista atualizada, a de Jerusalém, que é uma Bíblia maravilhosa e ela é totalmente francesa, né? Ela foi escrita em francês, traduzido para o português, e eu tenho a NVI. São essas 3 versões que eu tenho, amo demais, e vou mostrar um pouquinho da diferença que elas têm, tá? Essa daqui é a NVI, que é a Bíblia Dourada da Joyce Meyer. Essa Bíblia aqui é uma versão ilimitada, e essa cor dourada aqui é a mesma cor da Bíblia dela. Então foi um presente de Deus que eu queria muito, 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 e eu consegui. Eu amo essa Bíblia porque além da NVI ser a tradução dela, né, a versão traduzida dela, é muito clara. As palavras que nós usamos hoje é o nosso cotidiano. Uma coisa muito legal nessa Bíblia é os comentários da própria Joyce. Então aqui ela coloca algumas dicas do dia sobre o texto. Vocês estão conseguindo ver? Então, exemplo, ela coloca aqui o texto de Provérbios, ela coloca assim, aplicação para a vida, ou aplicação para o dia. Sobre todo o contexto que ela traz, é um comentário dela aqui em cima da palavra. E por que é importante? Porque no comentar, você consegue entender como ela viu este versículo, e assim você consegue também entender, se você entendeu a profundidade do versículo. Então, eu amo essa Bíblia aqui, pelos comentários e pela tradução muito clara que ela traz. A Bíblia de Jerusalém, que amo essa Bíblia, muito linda. E sabe uma coisa, meninas, que eu amo demais nessa Bíblia? Aqui nos rodapés, se você conseguir ver, dela, ela traz a estrutura de cada contexto, de cada versículo, de cada texto que está aqui. Então, assim, é muito claro do acontecimento da época, onde cada discípulo ou apóstolo ou profeta estava vivendo ali, onde aconteceu, é muito esclarecedor. Sempre fica assim nas barrinhas. Então, assim, é maravilhoso. Imagina você ler um contexto e saber o que estava acontecendo ali, onde ele estava ali. Sabe, não é você apenas ler um versículo. Ai, Paulo estava naquela viagem, foi mordido por uma cobra. Aí embaixo, claro que o versículo diz algumas coisas, mas eu quero dizer como exemplo. Aí embaixo diz a viagem de Paulo, quanto tempo gastou para chegar lá, quem estava nesse contexto, que época mais ou menos foi essa viagem. Então, para nós que estamos estudando, é fantástico, maravilhoso. E aqui a Almeida, que ela é a minha Bíblia, eu amo essa Bíblia, foi uma das primeiras Bíblias que, aliás, foi a primeira que eu comprei depois do meu encontro mesmo com Cristo, quando eu entendi qual é o meu porquê, o que eu queria para minha vida ministerial. E é uma Bíblia específica para mulher, então ela tem muitos comentários. Essa aqui é fantástica para estudo, só que é direcionado, você tá vendo aqui, amores? É direcionado para mulher mesmo, para o nosso dia a dia. E também tem muito comentário aqui, ó, aqui no rodapézinho, olha que tudo. Muito comentário. Esse aqui é um pouco diferente da Jerusalém, porque aqui é estrutural, é sobre a questão do acontecido. Essa aqui são comentários de pessoas, de filósofos, psicólogos, pastores, da estrutura que eles acharam do texto. Isso é muito importante porque tem estrutura formal e informal de cada contexto. Eu vou trazer mais sobre esse informal nos próximos vídeos e como nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Porque se eu vou ministrar para um público que já tem um conhecimento diferente, eu vou com uma NVI, porque é uma linguagem do dia, eles vão entender melhor, ainda mais se eles não forem evangélicos, sabe? Do que eu ir com a Almeida, que é mais truncada, que é mais difícil, que as palavras são um pouco mais complicadas de entender. Então, a ministração da palavra já tem a sua complexidade para você conseguir explicar ela. Se eu trago uma versão bem difícil, a minha ministração ela não fica tão clara.
Porque assim, ela tem que ficar clara não para mim, porque quando eu vou ministrar para vocês, já está muito claro para mim, mas para quem está me ouvindo, para quem vai ouvir isso. Então é muito importante. Eu separei aqui uns versículos para vocês verem as diferenças das versões. Eu vou ler, deixa eu pegar essa que já tá marcadinha aqui, vai ficar mais fácil pra gente ver. Vou ler nas 3 versões para você ver a diferença, tá? Provérbios 16, versículo 1. Ao homem pertence aos planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Eu li essa na NVI, tá? Pode acompanhar aí também na sua Bíblia. Agora eu vou ler de Jerusalém. Ao homem, os projetos do coração de Yahvé vem a resposta da língua. Quando eu leio essa versão, eu preciso explicar que Yahvé é Deus. Porque é diferente para quem vai ouvir, né? Na Almeida. Coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vocês viram a diferença das 3? São questões pequenas de contextos aqui, mas cada palavrinha que é diferente, que parece que não faz sentido, mas faz todo o sentido de você entender. Quando você explica que Yahvé, na Bíblia de Jerusalém, que naquele contexto assim que eles chamavam Deus, faz toda a diferença, né, no você falar. E quando fala aqui, ó, pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem dos lábios do Senhor. Como que você explica a questão dos lábios do Senhor num contexto de época? E é tão legal que para você conseguir explicar esse contexto desses versículos aqui, das 3 versões, você vai ter que se aprofundar nesse contexto. O que esse autor está querendo dizer nessa questão? Existiu uma história para ter essa resposta aqui? Em que contexto que está se aplicando aqui? Então, assim, é muito rico, porque você vai ter que estudar. Aqui nos contextos da minha Bíblia da Almeida, diz assim, ó. Até aqui a vida de sabedoria foi enfatizado pelo uso da palavra. E veja, a partir do provérbio, o autor usa as palavras para o encorajamento de ter uma vida de sabedoria. Por exemplo, a soberba precede a ruína e a altivez o espírito de queda. Ele estava fazendo uma analogia com os planos do coração e com o professar da sua língua. Então, quando eu levo isso para uma ministração, eu preciso trazer todo o corpo estrutural para que vocês consigam entender o que eu estou querendo passar. Porque quando eu li, eu entendi, mas o meu público precisa também entender. Por isso que é rico ter essas versões. Eu acredito que essas 3 versões que eu trouxe para vocês é o que a maioria de nós temos. Mas existem diversas versões e eu quero muito viver outras, porque cada uma tem as suas riquezas, tem as suas particularidades e cada uma acrescenta muito nos estudos. E é isso, eu espero que tenha acrescentado na sua vida. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e tenha trazido para você uma clareza sobre algumas coisas. E fique ligadinhas aí, porque vai vir muitas coisas, tá bom? Deus abençoe! Até o próximo Fala, meninas! Deixe seu like, não esqueça. E de comentar. Compartilhe. Cada vez que você compartilha, o YouTube manda pra mim que você compartilhou. Eu entendo que a gente tá só crescendo. Agora eu fui.